Olá, prazer. Meu nome é Viviane Totina, sou psicóloga clínica, especialista na fenomenologia existencial e na psicologia infantil. Tenho formações na psicoterapia breve e na psico-oncologia e hospitalar, na qual eu atuei por 14 anos. Sou mestre pela Faculdade de Medicina de Botucatu em biotecnologia médica. Hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a morte e o luto infantil. Quero agradecer o convite na pessoa da Aline para estar aqui conversando com vocês com um tema super importante, extenso, e que eu gosto muito de falar sobre ele. Espero que vocês também aproveitem e apreciem esse momento. Então, imagina que o relógio da sua vida pode parar a qualquer minuto. Difícil, né? Quase a gente nunca se dá conta disso, A gente nunca para pensar que isso pode acontecer. Então, quando a gente fala de morte, o que vem na sua cabeça com a palavra morte? O que vem na mente quando a gente pensa na morte? Ou melhor, às vezes a gente nunca pensa, A gente tenta evitar. Mas e aí? Para um pouquinho. Quais são os fatos mais valiosos da sua vida? E o que você lamentaria não ter mais tempo para fazer? Vamos pensar que o relógio parou na sua vida. E você não está mais tendo tempo, E aí? O que você deixou de fazer? Será que estamos preparados para falar sobre a morte? Então vamos conversar um pouquinho sobre por que é tão importante falar sobre a morte, Por que é necessário e por que a gente tem que falar sobre isso nas escolas, Com as crianças e com os nossos adolescentes, Se a gente, enquanto adulto, também vive fugindo, evitando falar sobre isso, Mas a gente precisa lembrar que todo mundo passa por essa experiência, Que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, então. Então, alguns estudos no luto infantil se percebeu que a criança, ela sofre a influência do luto do adulto, Principalmente no nível de informação que ela recebe em relação à morte. E geralmente o que acontece? O adulto só nega a informação e aí acaba atrapalhando o processo de luto da criança. E por que o adulto sonega? Que a gente acabou de falar, Porque a gente também nunca quer falar sobre a morte, a gente evita, O adulto tem os receios de falar sobre a morte. E aí, principalmente, vamos falar com uma criança. Por quê, Criança é vida, criança é alegria. E por que nós vamos falar de algo tão triste, tão desanimador? Essa geralmente é a relação que a gente constrói, E aí é um mito supor que a criança não passa pelo luto e que vai ser um luto rápido, que ela esquece rápido, Isso é mito. A gente precisa quebrar isso. E o que a gente acontece? A gente não reconhece o luto da criança quando a gente fala isso. E aí a gente não permite que ela elabora e fica um luto interdito, que nós chamamos, Aquele que não se pode falar, aquele que não se deve nem pensar. E aí a gente se engana, e aí a gente pode prejudicar. Então, quando a morte acontece, a perda para a criança, a gente entende da seguinte forma, que se ela tem a idade suficiente para estar vinculada a uma pessoa e que essa pessoa ela pode ter a possibilidade de vir a perder essa pessoa, esse ente querido, um objeto, um animal, então ela já está passando por uma perda, ela já está vivenciando a morte, ela está vivenciando um luto, Então, existem várias fases do desenvolvimento onde também a criança experimenta a morte em vida. Então, um adolescente que deixa a idade infantil,
né? Tá construindo a sua identidade, e aí ele não sabe ainda se ele é criança, se ele é adulto, né? Ele tá vivendo a morte da criança para construir a identidade do adulto, de quem ele vai ser, de quem ele é nesse momento, né? O envelhecimento mesmo, né? A velhice, ela traz a morte daquilo que eu construí como adulto, da minha vitalidade, da minha capacidade, da independência, né? Para dependência. Então, esses são pequenos processos e experiências que a gente vai denominando de experiências de morte em vida, né? Então, morre aquele adulto independente, autônomo, que fazia tudo sozinha, né? Para construir uma outra característica, né? Morre aquela criança que não tinha tantas obrigações, que tinha responsabilidades, mas que agora está construindo uma identidade do que quer ser para a vida enquanto adulto, né? Então, são todas experiências que a gente fala de morte em vida. E quando a gente está falando de morte, a gente também está falando de vida a todo momento, por mais que não pareça, né? Então, é sacrifícios de algo anteriores, né? Para vir um movimento futuro, né? E falar sobre isso e viver isso é uma angústia, né? Passar por essas fases é uma angústia do ser humano, né? Porque gera essa preocupação, esse medo, essa dificuldade de lidar com algo novo, né? Toda essa mudança, esse processo psíquico, social, cognitivo. Então, o porquê que a gente precisa, então, falar também, vamos de novo com as crianças, né? Eu vou contar aqui a experiência do meu filho, para vocês entenderem também um pouquinho e como que se deu e se dá essa questão, né? Então, com 2 anos, nós chegamos em casa no fim da tarde, depois do trabalho, passei a pegar ele, né? E tinha no quintal um passarinho caído, estava morto. A gente imagina que ele bateu na cerca elétrica, né? E não sobreviveu. E logo meu menino já fez assim, ele estava na faixa dos 2 anos. Ah, mamãe, morreu, que dó. Vamos enterrar? Então, a gente já percebe aí que ele tem a noção de morte, né? Que ele já tem algum entendimento. E aí eu parei. Filho, morreu. O que você acha que aconteceu? Agora ele não tem mais vida, ele não tem mais como cantar, não tem mais como voar. Então, tá bom. A capacidade que ele entendeu naquele momento, né? Lá para os 4, 5 anos, ele ganhou o peixinho, o beta, né? Da tia. E aí, eles não têm uma longevidade, né? Então, passou um tempinho, nós chegamos em casa também e o beta estava boiando, né? E ele já tinha um entendimento maior, né? Já tinha passado por uma maturidade, né? Já alguns anos depois. E aí ele falou: mamãe, foi igual o passarinho, mas vamos enterrar, né? Precisamos ter todo cuidado com ele, né? Que ele vai ficar num lugar bem gostoso, bem bacana. Que pena, né? Ele ficou triste, demonstrou a tristeza dele porque tinha perdido o peixinho, né? E a gente, eu não fui junto, eu acabei descartando, né, o animal da maneira correta, mas depois ele questionou como que eu fiz, o que eu fiz, e aí foi tudo explicado e conversado com ele, né? E ele queria participar, no momento não foi possível, mas o quanto ele demonstrou interesse, preocupação e cuidado com isso, né? Com uma vida que se foi, né? E ele não tem o avô paterno, né? Desde
o avô faleceu antes dele nascer, mas ele sabe, ele vê fotos e ele sempre perguntou quem era e a gente sempre conversou, que é o vovô que não vive mais com a gente, que morreu, né? E conforme ele foi crescendo, ele sempre foi perguntando, trazendo mais questionamentos em relação a esse avô, né? Onde ele está, o que aconteceu, e cada vez que ele vem a gente conversa sobre o que ele pergunta naquele momento, né? Hoje ele tem 7 anos e ele já tem um entendimento maior na relação ao sentimento, ele já reconhece o sentimento em relação a uma perda. Então, às vezes quando se fala sobre o avô, mesmo ele não conhecendo, ele fica triste, ele se emociona, porque foi algo que ele não conheceu e que alguém fala com muito uma lembrança boa, agradável, que ele não pôde ter, por isso a tristeza, né? Então, eu trago aqui um exemplo para a gente começar a refletir, né? O porquê da importância de falar, porque já desde pequeno existe, apresenta, acontece a morte e como que a gente fala com eles, né? E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, né? Então, nós temos uma teórica na linha da morte e morrer, que ela fala que a educação para a morte, né, ela é como um desenvolvimento pessoal, aperfeiçoando e cultivo do ser, que presume uma preparação para a morte. É a coisa que todo mundo sabe, a vida que vai acontecer, né? Então, essa educação para a morte, ela exige uma comunicação, relacionamento, né? Porque nós vamos passar por perdas, por situações limites, como as fases do desenvolvimento, que a gente já falou um pouquinho anteriormente, pelas perdas de pessoas significativas na nossa vida, por doenças, né? Acidentes e até com a nossa própria morte, que a gente vai se questionar em alguns momentos, né? Nesse confronto em relação a essa questão. E aí, ela vai, em qualquer ambiente que estivermos, ela vai existir. Então, a escola é um deles, né? E aí, a gente acabou de falar que é a nossa única certeza, né? A gente nasce, faz parte de ser humano, né? E a morte é algo que é biológica, né? Morre-se um corpo, né? Não se tem mais vida, então é inevitável. E aí, essa morte, é algo que acontece naturalmente, né? Ninguém fica, ninguém é imortal, né? Mas a compreensão do significado dessa morte, ela vai depender de diferentes culturas e da diferença da própria história cultural, né? A gente sabe que a cultura oriental lida melhor com a morte do que a nossa cultura, não aqui no Ocidente, né? Nós temos mais dificuldades de lidar com a morte. Então, a gente, algumas culturas, a japonesa, por exemplo, que ela cultiva, né, a morte na hora que acontece. A mexicana, né, que ela tem os dias dos mortos, celebra com uma forma alegre, viva. Então, são formas diferentes de lidar, que isso vai fazer com que a gente vá significando a morte ao longo da nossa vida, né? Então, apesar de ela ser natural, universal e inevitável, a gente ainda é incapaz de imaginar a nossa própria morte, né? Então, a sociedade tende cada vez mais a evitar, né? E aí, com isso, mais dificuldade de lidar, né? Com a finitude humana, com a morte. Então, vamos lembrar um pouquinho da história, né? Ao longo da história. Até um pouco antes do século XX, a morte era um evento esperado, era ela lidada como um evento esperado. Então,
o fim do sofrimento, algo natural. Então, se velava em casa, né? Se tinha todo esse preparo, esse cuidado, se tratava de uma maneira mais tranquila, né? Ainda em algumas cidades pequenas existe essa cultura de o carro de som falando na cidade, né, para toda a comunidade, quem morreu, o que aconteceu, né, como algo natural mesmo, esperado, né? Mas com o passar dos anos, com o tempo, o avanço tecnológico e a medicina, principalmente, né, os cuidados básicos do saneamento, a saúde, aí novos tratamentos, né, o aumento da sobrevida e de mortalidade, começou a desnaturalizar isso, né, e trazer a morte como um fracasso. Então, se o tratamento não deu certo, o paciente veio ao óbito, foi um fracasso, né, foi um insucesso aquela questão, e o resultado do insucesso e do fracasso foi a morte. Então, a gente já começou a trazer com mais pesar, né, com mais dificuldade a questão da morte, desnaturalizando essa questão de ser algo que vai acontecer do ponto de vista biológico, independente da forma que acontece, né? E principalmente a morte começou a ficar mais dentro do hospital, com máquinas, aparelhos, né? Deixou de ser aquelas questão que até um pouco antes do século XX acontecia em casa, né? Os cuidados do paciente, a própria morte, né? Isso foi se desnaturalizando ao longo da história, né? E com isso veio a questão do medo, né? A nossa maior dificuldade de falar sobre a morte é o medo que a gente tem, né? Em relação à morte. E por que ela traz tanto esse medo, né? Porque ela tem relacionada a uma perda de algo muito significativo para nós. Ela não é uma escolha, né? É a possibilidade, vai acontecer, então gera angústia na nossa existência, né? A gente não sabe o que vem depois, né? O que acontece após a morte, nunca ninguém voltou para contar, graças a Deus. Então, algumas religiões, algumas crenças acreditam em algumas ideias do que é o pós-morte, e isso faz com que gera conforto, né, à pessoa e sentido para ela, para lidar com a perda de alguém ou com a sua própria, entender a sua própria, aceitar e entender a sua própria morte, né? Com a mudança do conceito de morte, do avanço, o aumento do medo, do sofrimento e da dor, né? Então, que a gente tem medo de ficar lá numa cama convalescendo, sofrendo, né? Então, isso potencializa o nosso medo, a nossa dificuldade de falar sobre a morte, né? A perda do eu, né? Quando a gente morri, aí, quem que vai lembrar de mim? O que vai ser? O que vão contar de mim? O que vão falar, né? Será que vão lembrar que eu existi em algum momento, né? E aí a gente não pode esquecer que quando a gente fala, a gente comentou, quando a gente fala de morte, a gente fala de vida, e vida daqueles que ficam, né? E a vida que você construiu, né? E aí a gente vai estar falando do luto, né? Que é a importância da gente refletir. E aí muitas vezes a gente tem a imagem da morte como esse feio, né? Com a foice grande, né? Tem essa figura, essa imagem, né? Da morte muito feia, muito pejorativa. E aí isso gera mais medo e mais dificuldade ainda de lidar com, né? E o que a morte faz com a gente, né? Quando a gente perde alguém e acontece a morte? Traz a retrospectiva da nossa própria vida, né? Faz a gente refletir, né? Reavaliar
como a nossa vida está, o que a gente está fazendo com ela. Lembrar que nós somos limitados, que vai ter um início, vai ter um meio e vai ter um fim, esperamos assim, se o relógio não parar antes, né? E ela mostra pra gente que nós somos pessoas limitadas, né? Que temos potencialidades, mas que temos limites, mas principalmente potencialidades de lidar com toda essa mudança. Então, a Rie é um dos autores que fala da história da morte, né? Ela nos diz assim: não é fácil lidar com a morte, mas ela espera por todos nós. Deixar de pensar na morte não é retardar ou evitar. Pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. Então, ao longo, né, então como as nossas crianças e os nossos adolescentes compreendem a morte, né? Pensando que nesse desenvolvimento muitos processos de mortes vão acontecer em relação ao ciclo vital e a perda de pessoas que eles podem viver em qualquer etapa da vida. Né? Então, como que é na infância, na compreensão, né? Então, lembrando que a infância a gente vai considerar de 0 até 18 anos, né? Então, essa faixa etária, qual é a compreensão das crianças, né? Eu vou trazer de um modo geral e aí eu fico aberta depois a perguntas e a dúvidas, tá? Então, a criança ela não compreende as 3 dimensões da morte, que é o que a gente falou anteriormente. Irreversível, e universal, né, inevitável. Ela não tem ainda essa capacidade. Conforme ela vai passando a idade, a maturidade, a partir dos 7, 10 anos, ela já começa a ter algum conceito em relação à inversibilidade, mas não à universalidade, tá? Ela sofre quando não há o suporte necessário para enfrentar, né, as situações de perda, e por não ter com quem conversar, por não ter quem esclareça, e elas podem se sentir muito confusas e desamparadas em sua dor. Acontece que a gente evita falar, né, como a gente trouxe lá no cantinho, porque às vezes nem a gente está sabendo lidar muito com isso, com o nosso sofrimento, e aí a criança fica perdida sem informações, né? Existem pesquisas que mostram também que a criança pequena, quando a mãe falece, né, já logo no pós-parto, a criança também se depara com isso, com essa perda, e o quanto isso vai apresentar mais para frente, né, esse rompimento desse vínculo, dessa relação, né, com a criança. Então, ela já se depara com a morte aí, né? Essa perda, essa separação, né? Então, é importante a gente falar, né, com a criança como forma de aliviar a dor e facilitar e favorecer, facilitar o luto e favorecer a relação ali com o adulto que está conversando com ela, né? Ela pode, né, e vai simbolizar a morte e a própria perda através dos jogos e do brincar, e isso é uma forma, né, das crianças expressarem, né, quando há o adoecimento, né, ela tem o medo da morte, ela já começa a apresentar o medo do sofrimento, porque o próprio adoecimento já traz mudanças na rotina, na vida, na separação, e isso já são conceitos que a gente compreende como perdas, né? E aí faz refletir na própria morte. Na adolescência, então, é uma etapa da construção, então ela começa a consolidar, né, a identidade, aquilo que a gente falou lá atrás, e a buscar o seu lugar no mundo, né? Por isso às vezes é a fase às vezes que é difícil, então eles estão pensando muito mais nessa morte. Eles já entendem o significado, mas evitam pensar, né? Porque eles estão querendo construir o seu lugar no mundo, então não tem espaço para falar disso,
para falar de finitude. Porém, eles acabam vivendo, infelizmente, a morte de muitos colegas em alguns momentos, né? A gente tem visto o índice de suicídios nos jovens aumentando muito e eles se deparam com isso, né? Se angustiam e questionam, sentem medo. Então, às vezes, o próprio colega ali da classe, da escola, né? Que ele presenciou, acompanhou, né? Isso traz muita angústia. Eles têm, então, mais dificuldades de pensar na possibilidade de perder as pessoas próximas, né? Acaba achando que a morte não é possível, né? E que tem essa questão da impotência, da imortalidade e a onipotência, né? O adolescente passa por essa fase de autoconfiança, né? De que nada vai acontecer com ele, isso está muito longe, né? E aí é semelhante já próximo do capacidade cognitiva do adulto, de que ele já começa então a se dar conta, dependendo da sua realidade, da irreversibilidade, né? E que é universal para todo mundo e que pode ser real e pode acontecer, né? Então fica muito esse paradoxo vida e morte mais evidente nessa fase da adolescência. Na vida adulta, então, né, depois, a partir dos 25 anos, né, podemos dizer, 20, 25 anos, é a etapa que a morte vai, tá num conceito de universal, irreversível, né, início jovem, né, então a gente tá assumindo nossa vida, construindo papéis, construindo carreiras, então aumenta a nossa relação social e aí é o desejo de construir a vida, a família, então às vezes também a gente evita pensar na morte porque é como se ela também não tivesse espaço, né? Estou começando tudo agora, né? Estou estruturado, tá tudo organizado, né? Então o desejo de construir a família, a necessidade de estar de deixar, né, a casa dos pais, construir a sua vida, a sua história, né, mas já tem, passa a compreender que existe esse conceito. Então, eu tenho pressa na vida, quero fazer, quero acontecer, vamos lá, né? Então, a morte não aterroriza porque nós falamos sobre ela, né? Ela nos aterroriza porque ela fala da vida. Então, sempre ela fala daquilo que estamos fazendo com a nossa própria vida, né? Os sonhos que não sonhamos, o risco que não corremos por medo, e os suicídios, né? As mortes pequenas e lentas que vamos perpetuando, né? Rubem Alves traz essa reflexão aí pra gente, né? Então, por isso temos tanto medo, né? Se eu falar, eu não vou perder o que eu não estou falando, né? Ou o que eu estou fazendo com a minha vida. O que é muito comum quando a gente fala de morte é a gente ouvir sobre essa teórica, né? Uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, e que ela fez destacar o conceito de morte e só falando sobre as fases, né? Sobre os processos de mudança. Então, quando a gente significa abandonar o velho e receber o novo, né? Mas ela trouxe essas 5 fases da morte e eu trouxe para a gente refletir. Mas ela não está falando do luto, ela está falando da morte. Ela estudou pessoas, pacientes terminais próximo da morte. Então, quais eram as reações? Os profissionais da saúde usam muito esse conceito para falar do luto ou do processo de adoecimento, mas ela não é um processo do luto, ela estudou o processo da morte. Ela não é linear, não acontece da maneira que nessa seguida, tem que ser nessa linha cronológica.
né? Ela é conhecida como um processo, mas ela não pode ser o guia e determinista, tá? Então, ela não é obrigatória, nem todo paciente em adoecimento pós-diagnóstico passa por isso, né? Sente essas reações, tá? Então, eu só trouxe um pouquinho para ilustrar, porque geralmente é o que a gente mais ouve falar, é o mais comum, porque a Elizabeth ela ficou muito conhecida no mundo todo, e quando a gente pesquisa ou ouve falar sobre morte é o que aparece, né? Então, eu só trouxe para a gente ilustrar que existe, tem um conceito, mas não é um processo do luto, tá? Não é assim que a gente vai lidar. É um processo, um estágios de dor e de morte de pessoas em processo que ela estudou de adoecimento. Vou falar um pouquinho, vamos ver se vai. Uh-oh. It's no big deal. It's probably not even quicksand. I'm gonna have a good laugh about this tonight with the guys. Well, this is just quicksand. Stupid jungle. I want to bite someone in the face. Mother. Ah, that stupid jungle. Are you there, God? It's me, Giraffe. Listen on this quicksand thing, I promise. I promise. No more peeing on your shorter creatures. What, did you get a deal? You know something? I'm cool with this. I bet heaven has all the tender leaves I can eat, and everyone gets their own Slurpee machine. Take me, sweet death. I await your loving embrace. What? I think I hit the bottom. Então, são os 5 estágios, né? A negação, a raiva, a barganha, né? A depressão e a aceitação. Então, eles não acontecem linearmente, né? Podem oscilar, alguns vão passar, outros não. E a gente está falando dos estágios da morte, não estágios do luto, tá? De novo, Kubler-Ross foi uma psiquiatra, ela estudou a morte em pacientes em estágios terminais e que ela via que eles passavam por essas reações, tá? Então, a gente não tá falando do luto, a gente é comum. E qual é a cilada de usar isso? Que quando a gente perde alguém, a gente acredita que a gente tem que passar por essas fases. Então, primeiro eu tenho que negar, depois eu tenho que estar com raiva, e assim sucessivamente, e não necessariamente eu vou sentir isso, né? Principalmente porque isso não são estágios do luto, que quando a gente fala que a gente perdeu alguém que a gente ama, a gente vai viver o luto, tá? Mas a gente entender o luto, a gente precisa falar sobre a morte e entender a morte, né? Coisas que a gente tem dificuldade também, por isso que eu comecei falando sobre essa questão.
Então, olha lá, de novo, a Kübler-Ross, ela deu espaço, né, no mundo para a gente quebrar alguns paradigmas, alguns tabus sociais e culturais em relação à morte, né? Então, aceita melhor aqueles que sentiram que viveram a vida, né? Que encontraram sentido e significado no seu existir. Aí a gente consegue falar sobre a morte, né? Ela abre espaço para a gente falar da tanatologia, né? O estudo da morte e do morrer, que traz programas educacionais em relação a isso, em todas as áreas da saúde e da educação. E o que é cuidados paliativos, que a gente conhece muito, ouve falar mais, né? Não conhece muito, ouve falar mais, né? Que é a proposta do alívio da dor e dos sintomas, oferecendo um cuidado de conforto e dignidade na pessoa, né? Ao pensar e falar na sua própria morte diante de um diagnóstico, para ele e para sua família, né? De uma doença grave. Cuidados paliativos, ela não é só para doença terminal, mas ela propõe essa alívio da dor e dos sintomas, essa é o foco do cuidados paliativos, e principalmente falar sobre a morte e um cuidado humano digno, porque a gente comentou no início, falar da morte é falar da vida, né? Se então eu penso que todo dia eu morro um pouquinho, que eu estou caminhando para isso, o que eu tenho feito nesse momento com a minha vida? Né? O que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Então, a morte do outro, ela configura a vivência da morte em vida, né? Então, é uma parte do outro que está ligada, né, pelo vínculo estabelecido. Então, quando eu perco alguém, eu rompo esse vínculo, né? É da morte que a gente recorda com situações de separação, seja ela temporária ou definitiva, né? Então, a criança, quando se separa da mãe, né, por alguns momentos, né, ela entende isso como uma separação temporária, mas às vezes é muito sofrida para ela tem muita dificuldade de lidar com essa separação, é como se já fosse a morte, né? Ou a mãe que tem a dificuldade de separar da criança, né? De deixar ela ter um apego tão próximo e tem a dificuldade da criança se desligar, desvincular, poder ir para a escola naturalmente, ter outras relações, já são processos da morte que a gente recorda de lidar com a separação, com o rompimento desse vínculo, né? Então, a gente falou lá no começo, né, que o processo de desenvolvimento como morte vivida, então as perdas que a gente vai elaborando, então a perda da criança para me tornar o adulto, né, a perda da autonomia, da independência que a velhice me propõe e assim por diante, né. A morte fala sobre reais, a perdas reais e concretas, principalmente daquele vínculo que não mais volta, né? E a morte, ela nos vai permitir lembrar que a perda acontece, né? Então, ou já perdemos, ou vamos perder, né? Ou estamos passando pela perda de alguém, por esse processo do luto, né? Então, ou eu já vivi algum momento luto, ou estou vivendo, ou eu vou viver ainda algum momento esse luto, né? Por isso que é tão importante a gente falar. Percebe como é presente na vida da gente? E aí, existem algumas questões que dificultam também, né? A morte abrupta, inesperada, né? Ela tem uma potência de desorganizar muito mais, né? Porque o próprio tema já diz, né? Como ela é rápida, inesperada, né? A morte em si já traz essa desorganização. Imagine aquela abrupta, de repente um acidente grave, né? Um infarto e entre outros, né? Casos extremos de morte invadem de tal forma a vida
e às vezes faz a gente fazer parte da vida da pessoa, né? Então é só isso que ela sabe vivenciar. Ela não consegue mais lidar com outra coisa a não ser pensar naquela morte, naquele vínculo que ela perdeu, né? Então a perda por fatalidade, né? Geralmente ela oculta os sentimentos, tenta buscar se desfazer da dor, né? Aponta o crescimento possível da pessoa, né? E aí ela a dificuldade que aparece, né? Que ela evita negar a morte que ela provoca para tentar não sofrer. E aí a cilada, que não tem como evitar o sofrimento, né? E a gente tenta fugir de todo o momento, né? Quando a gente lida com essa perda de uma maneira tão fatal, né? Porque a gente entende que expressar esses sentimentos é fundamental e é um importante processo no desenvolvimento do luto, né? Que a gente vai falar também um pouco. Então, a morte é a perda, seja de um ente querido ou de um processo de adaptação. É uma situação de ausência, né, que pode afetar vários aspectos da vida e que pode provocar inúmeras mudanças. Então, é a perda, não só necessariamente uma morte em si, né? É a perda de um objeto que me trouxe, que eu tinha tanto afeto, tinha vínculo, que eu tinha carinho, tinha apreço por aquilo, né? Isso já é uma perda, isso já é um luto, né? Que eu vivo, né? A minha casa que eu tanto sonhei, que eu tanto idealizei, de repente ela avalaça, né? Uma enchente, né? Isso é um luto, é uma perda. Tudo que eu construí, tudo que eu idealizei, sonhei, estava ali dentro, né? E de uma hora para outra eu perco, né? Então afeta a minha vida, né? Provoca mudança, tudo que você agora, né? E aí a perda, ela traz status pra gente, né? Então, de quando a gente perde alguém, a esposa fica viúva, né? Ou viúvo, a criança fica órfã. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a mãe, quando perde um filho, ela é o quê? Né? O amigo, quando ele perde alguém muito importante, ele é o quê? Então, a morte traz essa característica, a perda, e a gente tem que tomar esse cuidado, né? Com esses status que a morte traz pra gente, né? A perda traz, né? Então, assim como morrer, a perda é uma experiência pessoal e vai vivenciar o luto, né? Então, cada pessoa vai ter o seu próprio tempo de recuperação, porque é individual e único, né? Nós vamos falar um pouquinho agora no luto, né? Então, o que é esse luto, né? Todos nós passamos, então, todo momento que a gente fala um pouquinho na morte, a gente vem falando sobre o luto, né? Alguma perda na fase da nossa vida nós vamos passar, né, e enfrentar essa experiência do luto, né? Ela não é então só associada com a morte de alguém, como a gente falou, mas tudo aquilo que a gente confronta, né, com a variedade sucessiva de perdas, tanto física, psicológica e social, né? Então a gente estava falando social, ali a perda dos nossos bens, né, os financeiros, tudo aquilo que a gente construiu e de repente perdeu, né, as nossas capacidades, então eu já não consigo, eu sofro um acidente, perdo o movimento do braço, então é uma perda física, né, como que eu lido com essa perda, com essa esfera. E o psicológico, quando morre algo ou alguém que a gente ama, né? Então, vamos nomear algumas coisas para a gente poder entender, né? A tristeza é um estado emocional, faz parte, né, da perda. Vamos viver, é normal e esperado, né? O pesar, ela é um processo intrapsíquico e cultural e ela vai acontecer também, né? Então a gente já vê que ela tem uma característica maior aí, que ela não vai ser só um estado, uma reação emocional, né? Não é só um sentimento,
já é muito mais além disso, e o que está relacionado com aquilo que eu construí na minha cultura, na minha relação, na minha vivência enquanto ser humano em relação à morte, né? E aí o luto é uma reação diante de qualquer perda, e ela não é somente uma resposta psicológica, mas ela tem então aspectos físicos, sociais, espirituais e culturais também, que eu não pus aí, nós vamos falar também mais para frente. E qualquer perda durante a vida pode induzir o processo de luto normal. Então a gente fala que o luto é normal, é esperado, é o pesar público, é os sentimentos e os pensamentos compartilhados com o cessar, tá? Então a gente vai entender que, assim como falar da morte deve ser natural, o luto também ele é algo natural e esperado. E como que se dá o luto, né? O que ele acontece? Então, ele é o vínculo que se rompe, né? Como que é esse vínculo? Quem é essa pessoa que eu tinha? Qual era a relação que eu tinha com a minha mãe, que eu perdi, com o meu pai, né? Com esse irmão? Quem era essa pessoa que faleceu? Qual era o vínculo que eu tinha? Qual era o apego? Ele era um apego seguro? Era um apego ambivalente, ansioso, conturbado, né? É isso que vai dizer qual vai ser o meu processo de enfrentamento, como que eu vou lidar com o meu luto. O quanto eu tinha o vínculo e o apego a essa condição, né? Então, a capacidade de eu discriminar e responder à forma como eu discrimino o objeto que eu tenho relação e proximidade, que eu construí, né? Vamos dizer assim, às vezes é perdi aquela pessoa que ele tinha uma importância na minha vida, mas tinha um papel fundamental, mas eu não tinha uma relação tão boa, né? Não era tão. Então, eu tinha o vínculo, a hora que se rompeu, foi um vínculo saudável por a relação ter sido natural, né? Então, a reformulação, o luto faz com que a gente reformule a identidade e a integração das novas concepções do mundo e de si. Viviane, o que é isso? Então, vamos entender, né? Quando eu rompo esse vínculo, eu estou rompendo tudo aquilo que eu presumi de mundo, né? Tudo aquilo que eu idealizei, todas as minhas crenças, toda a minha história, né? Que são a minha previsibilidade de futuro, né? Então, quando acontece, quando eu quebra isso, né? Então, todo aquele mundo que eu presumi ficou obsoleto, né? Eu vou ter que construir, questionar ele de novo, né? E aí é a perda da minha identidade, de tudo aquilo que eu tinha, o que eu definia como quem eu era, o que eu construí, o que eu acreditava, né? E aí então eu vou ter que reconstruir, né? É um momento de muita vulnerabilidade, de fragilidade, né? Dessa despedida de mim e do outro, né? Que eu rompo. Não estou rompendo só a morte, mas o outro me dizia aquilo que eu era, aquilo que a gente construiu, definiu, né? Então fica um mundo mais sofrido e difícil, sendo então a gente vai passar por ele um dia de cada vez, né? Então a gente vai lembrar que o luto é um processo psíquico da elaboração de uma perda individual e único. Então, é normal a tristeza, o pesar, a desorganização, cada um vai passar por ela de uma forma, alguns de uma maneira mais tranquila, porque depende da relação, do vínculo e do apego que eu tinha com a pessoa falecida, tá? A gente não entende como algo patológico, né? Então, assim como natural, porque se a morte é natural, esperada, e se diante do processo do desenvolvimento do ciclo da vida isso acontece, gera angústia esperado, então faz parte do processo emocional de todo ser humano, né? Do processo psicológico. Então, vai depender
da forma como a pessoa construiu esse mundo presumido, essa relação, essa crença, né, essas histórias, e o tempo que ela tem para lidar com tudo isso, é individual, né? A gente tem hoje, eu vou falar mais para frente, a classificação do luto como transtorno, mas já é uma outra condição, né? A gente está tentando aqui entender o luto normal que nós vivenciamos dia a dia, né? Então, é um processo que a gente vai construir novos significados em resposta àquele vínculo que foi rompido. Então, reconstruir novamente, né? Não existe uma teoria, mas hoje a gente já tem muita informação sobre o luto, muito conteúdo bom, né, em relação ao luto. Estamos falando muito mais, até porque com a pandemia, né, perdemos muita gente, então vivemos muito o processo do luto, né, estamos vivendo, né, a pandemia trouxe a dificuldade da gente fazer os rituais de passagem do luto, né, a despedida, o velório, né, que são formas de auxiliar nesse processo, né, e então por isso que não dá pra gente dizer que é uma única teoria que vai completar. Por isso que a gente não usa Kubler-Ross com isso, tá? É uma constelação, né, de emoções que vão ali estar presente, né? Às vezes eu não vou conseguir nem determinar, dar nome àquilo que eu tô sentindo, de tanto vulnerável e frágil que eu tô diante daquela perda, né? É uma resposta às circunstâncias da morte, né? E ela vai ser um processo biopsicoespiritual. Então, eu vou ter manifestações psicológicas, biológicas, social e espiritual, né? Por quê? Ela gera ansiedade, porque ela trouxe mudanças, ameaçou, né? Então tudo aquilo que eu conhecia como normal e esperado mudou. Então imagina para uma criança, né? Quando ela perde aquilo que ela tinha como fonte de segurança e proteção, né? O pai, uma mãe, né? Como traz mudanças para ela, por mais que pareça que está tudo bem, que ela não demonstre, né? A gente precisa repensar isso um pouquinho, por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Então, vamos lá de novo, a importância que a gente precisa reconhecer que é uma realidade o luto, que ele existe, que ela é uma experiência emocional diante de uma perda, é o vivenciar o nosso pesar, né? Então, ele vai fazer com que a gente tenha que construir uma nova realidade, né? Assumir uma nova condição. Se eu era a filha e eu perco a mãe, que é o pilar da casa, eu tenho novos papéis a assumir agora, né? Novas preocupações, novos cuidados, né? O luto, ele faz com que a gente tenha uma energia emocional muito grande para dispor em construir novas relações, novos processos, mas é necessário, né? Por quê? Essa energia? Porque vai ser emocional tão grande? Porque a gente vai reconstruir essa identidade, tanto minha e a do outro, de quem era aquele que eu perdi. Agora não é mais a mãe física aqui, né, nesse momento, né? Nós vamos ter que nos reorganizar, então quem que pagava as contas, quem que provia a comida, quem que vai ser agora, né? Não vai mais ser aquela pessoa, quem que vai ser, o que que eu vou fazer, né? Então olha quanto energia a gente está colocando em tudo isso, né? Às vezes a gente vai, diante de toda essa mudança, essa energia, a gente vai ter algumas dificuldades de lidar com o outro, né, na convivência social, porque nem todo mundo vai entender, né? Vai ter muita cobrança, muita exigência, mas já passou, porque você tá assim ainda, né? É o meu momento, o meu tempo, né? Então, a gente acaba se distanciando, tendo mais dificuldade da convivência, né? Por lidar com todos esses papéis, essa mudança na vida como um todo, né? Aqui eu trouxe um pouquinho o que vai dificultar, né, ou facilitar que o luto não seja natural, né? Ou normal, né? Então,
as características individuais da pessoa, né? Então, qual foi a natureza da relação que eu tinha, quem eu sou, como que durante toda a minha história de vida, qual é a forma que eu lidei com a morte, como que se eu tenho uma religião ou não que me ajuda, que me fala como que ela propõe, né? Se eu já passei por mortes, de perdas, como que eu lidei, né? Quais foram o histórico, né, de danos, de mágoa ou até mesmo de abuso na minha vida, né? Vamos pensar nas crianças, né? Como que é essa relação familiar que ela tem, estrutural, né? Como que a cultura, ninguém fala, ninguém liga, ninguém se importa, né? Então a gente vai pensar quem é esse indivíduo, né? E aí vamos pensar quem era a pessoa que faleceu, como que era, quem ela era, né? Como que era a relação que ela se estabelecia com a gente, qual era o vínculo, né? Qual era a idade, morreu muito cedo, mais velho, né? A gente vai pensar isso um pouquinho, né? Como que foi a história, né, de traumas, de abuso, aí de novo a gente vai pensar um pouquinho nisso. E principalmente na características de como ocorreu a morte. Se ela foi inesperada, abrupta, né? Não ter a oportunidade da família expressar, né? O luto, o pré e o pós-morte, né? O tempo de desenvolver mecanismo para auxiliar a enfrentar essa morte, né? Então, o luto, como a gente falou, ela é um processo biopsico, sociocultural, espiritual. Então, ela vai se manifestar não só de maneira psicológica, física, fisiológica, social, cultural, espiritual, né? Então, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre cada um deles, né? Então, quais são as manifestações psicológicas, né? Então, muita confusão, desorganização, né? Dificuldade de tomar decisão, falta de concentração, raciocínio, né? Desorientação. No começo nega-se um pouco, né? Parece que não aconteceu, que a pessoa vai chegar a qualquer momento ali, né? Às vezes você vai ver uma pessoa notada, ela tá um pouco distante, aérea, né? Então, essa falta de desorganização, de dificuldade de botar o raciocínio, né, em ordem, de tomar decisão, então não sei se eu vou agora, se eu vou depois, o que eu faço, né? Vem muito marcado emocionalmente por um choque, né? Um entorpecimento, uma mistura de raiva, de culpa, de alívio, de tristeza, né? Irritação, de saudade, descrença, tristeza, e a gente nega também, muita ansiedade, medo, né? O que vai fazer agora, o que eu vou ser, tá? Eu vou passar brevemente, não vou entrar muito, porque a gente tem mais conteúdo aí pra gente conversar, né? As físicas, né? Então, a perda do apetite, perda de peso, né? Começa a ficar mais anoréxica a pessoa, tendo mais distúrbios gastrointestinais, né? Disfagia, diarreia, insônia é muito comum, né? O cansaço, uma fraqueza generalizada, né? A ansiedade, então muita palpitação, falta de ar, né? Um choro fácil, né? E às vezes a perda da libido, dor de cabeça. As sociais, então inquietação, inabilidade para permanecer sentado é uma característica, né? Falta de habilidade de manter um padrão da atividade, então a pessoa não consegue se organizar, fazer aquilo, né? Ela fica mudando muito. Queda da produtividade, da interação social, então evita mesmo, né? Não tem mais tanto contato, acaba tendo mais isolamento. A espiritual é comum, a pessoa brigar com Deus nesse momento, né? Pode acontecer, fica descrente na fé, se questionando, né?
Às vezes a religião não dá totalmente as respostas que ela queria, e isso é muito angustiante, se desaponta, briga com Deus, né? Não quer mais participar, né? É uma dor espiritual mesmo, né? E aí, então, o que é normal e o que não é normal, Viviane? Então, a gente já entendeu que o luto é normal, todo mundo vai passar por ele, né? Nem todo mundo vai precisar de uma intervenção profissional, alguns vão conseguir, porque a gente já falou que depende do tempo e do processo de cada pessoa, né? Mas a gente vai entender que não é normal quando já está um prejuízo muito grande e significativo na vida dessa pessoa, né? Que ela já está paralisada, não consegue mais produzir, não consegue trabalhar, não consegue mais ir na escola, né? Já está tendo déficit ali na escola, na aprendizagem, no desenvolvimento, né? E aí, se necessário, talvez uma intervenção, uma avaliação psiquiatra, né? A gente precisa estar atento a isso, né? E aí, o que a gente falou, nem todo mundo vai precisar de um acompanhamento, às vezes só o acompanhamento psicológico é o suficiente de um profissional especializado, né? Hoje a gente já tem novas versões do DSM-5, o CID-13, que traz o luto como um transtorno, né? Complexo ou persistente, então a gente entende que quando esse luto deixa de ser normal, né? Algo muito já preocupa, né? E aí o DSM-5 vai trazer quando ele pode estar prolongado, né? Implica em traumas e evitar as lembranças, né? Então é um grau significativo por mais de 12 meses e em criança por mais de 6 meses. Isso não é regra absoluta, gente. São características baseado nessas manifestações, na persistência de alguns sintomas e alguns traumas, que a gente vai definir esse tempo, tá ok? Não vamos falar, a Viviane falou que por 12... Não, cada um vai ter seu tempo, tá bom? Cada pessoa vai ter seu tempo. Isso já são classificações quando a gente já é algo mais complexo, tá? Mais persistente. Então, e aí, como que a gente fala então para uma criança sobre a morte? Então, é preciso falar, tá? Isso a gente já entendeu. Precisa ser alguém de confiança, alguém que a criança goste, se sinta vinculada, tá? Para falar, porque ela não vai se sentir sozinha, vai se sentir cuidada e protegida, né? Deve ser de forma simples e direta. A pessoa morreu, tá? Fulano morreu. Nada de inventando, indo por lá, por aqui, tá? A criança é muito prática, objetiva ali e a gente precisa dar essa informação mediante a sua capacidade cognitiva, tá? É esperado a gente se emocionar também ao falar e a criança também não tem problema, tá? Se você chora, se você se emociona ao falar, mostre para a criança que isso é uma coisa natural. Você está o ensinando a lidar com o luto dele, é o seu luto que você está vivendo e você está ensinando ela que, ó, pode chorar sim, não tem problema, pode ficar triste, tá bom? É esperado, né? Sempre informar a criança do que vai acontecer depois. Vai ter um enterro, vai ser assim, tá? Tentar sanar todas as dúvidas dela mediante a sua capacidade cognitiva, de forma honesta e simples, tá? Porque vai depender da criança. A criança, quando não foi suficiente a informação para ela, ela vai ter mais curiosidade, ela vai te perguntar mais, né? Então, se aquilo lá foi o suficiente, ótimo, né? Não usa metáfora, né? Foi, dormiu e não vai acordar mais. Cuidado, porque a criança tem medo de dormir. Foi viajar e não volta. Cuidado, porque quando você for viajar para um passeio, numa férias, a criança também não vai querer ir mais. Vovô não voltou, por que eu vou? Tá? Não usa esses tipos de metáfora porque confunde a cabeça da criança, tá?
e mostra sempre que o que aconteceu não foi culpa dela, não tinha nada a ver com ela, tá ok? Então, quais são as reações da criança referente à perda, né? Então, no início ela pode negar, ela pode ficar um pouco apressiva, mais irritada, né? Culpar as pessoas que estão ao seu redor. Ela pode sentir raiva de quem morreu, achando que ela foi abandonada, se sentir culpada, dar uma desanimadinha, entristecer, né? Deprimir. Às vezes ela vai expressar de forma muito sutil aquilo que ela está sentindo e pode até regredir, né? Algumas crianças às vezes voltam a querer ter aquele objeto de conforto, né? Quando eram menores, a chupeta, o dedo, né? Ou um paninho, um ursinho, ou entre outros, né? Até fazer o xixi na cama, né? Isso pode estar alguns tipos de comportamentos que ela pode apresentar. Ela pode ficar um pouco hostil, né? Às vezes violenta nos brinquedos, nos objetos, né? E até desejar ou temer a morte. Então é importante a gente observar, estar atenta a essas reações, né? E como que a gente pode ajudar, né? Então, primeiro falando sobre isso com ela, né? Como a gente já comentou anteriormente. Então, a criança ela enluta sim, né? E ela precisa lidar com essa perda, ela precisa lidar com o seu enlutar. Geralmente, ela vai seguir o exemplo do adulto, né? Então, como que o adulto expressa o luto? O seu próprio luto e o seu luto para a criança. Então, se ele tá tendo já dificuldade, não tá conseguindo, como que a gente vai exigir da criança, tá? Chore junto, não tenha vergonha, conversa, não tenha medo de falar, né? Isso é importante. Auxilie ela a expressar a sua tristeza, né? Pois é realmente uma situação triste, não tem como a gente evitar, né? Então, encoraje e converse para falar sobre. Vocês podem, cada um ao seu modo, cada um está vivendo o luto do seu jeito, a sua dor, o seu pesar, né? Sempre o carinho, né? Trocas, né? Conforta, né? Então, para que ela lembre que ela é amada, que ela que a gente se preocupa com ela, né? E um ponto importante, né, que a gente falou dos rituais de despedida, se ela, como a gente vai explicar para a criança o que vai acontecer depois da morte, se ela desejar participar, se você explicou, contou como vai ser, permita, né, explique antes com detalhes para que ela tome essa decisão, né? Não precisa ficar a noite inteira, o dia inteiro lá, né? Vai algum horário para que ela veja, tire as dúvidas, converse, explique, né? Porque a relação com a pessoa que faleceu muda, né? E aí a gente tem que manter então as lembranças para a criança, né? Com fotos, com locais, né? Olha, aqui acontecia isso, era assim, as histórias. Isso é importante resgatar com as crianças, tá? E os adolescentes, né? De maneira geral, eles já têm um recurso cognitivo maior, né? E compreende um pouco mais já que a morte não é irreversível, é universal, né? Como a gente já comentou lá no início. Então, permitir eles estabelecer essa relação de causa, né? Dar espaço também de falar. Como geralmente eles acham que a morte está muito distante, né? Acaba que muitas mudanças e alguns conflitos aparecem, né? Um ponto de vista importante da gente marcar na adolescência é a questão de aproveitar a vida, né? A qualquer custo, como eles estão construindo a sua identidade, a sua vida, o seu mundo nesse momento, eles acabam muito se desafiando, querendo vencer
passando os seus limites, né? Superando os seus limites, ficando às vezes muito agressivo, autodestrutivo também, né? Então, como consegue de uma vez, vai e tenta de novo, né? E numa dessas pode não dar mais certo, né? E aí acontecer. Então, já existe uma alta taxa de mortalidade na adolescência, principalmente relacionada ao suicídio. Então, a gente precisa estar atento a essas nossas crianças, como eles estão aparecendo, né? Como estão se comportando. Então, eu passei muito rápido, né? Tem muita informação, eu quis trazer um pouco para a gente compreender, entender da importância, porque é um assunto que com muito tabu e a gente evita, e o quanto ele é importante a gente falar, trazer e pensar se isso não está acontecendo. Com a pandemia a gente perdeu muitas crianças, crianças nem tanto, né? Mas perdemos pais, avós, né? Professores. Então, isso permeia dentro da escola também. Então, é importante que a gente fale sobre isso quando a gente percebe que está acontecendo esse movimento, né? Existem duas pesquisas, uma de 2005 e uma de 2014, que traz muito presente essa questão nos adolescentes, que vale a pena, depois quem quiser ter interesse pode me procurar. Ou pesquisa, né? Aí joga aí no nosso na internet que ela vai apresentar, falando sobre o luto com os adolescentes. E uma forma da gente fazer isso na nossa escola, quando a gente perceber, são livros, filmes, né? Existem alguns recursos terapêuticos que nós temos também, entre baralhos, jogos, testes, né? A gente também tem. Eu pus alguns exemplos, tá? De livros aí, dei uma atualizada na minha lista também. Muito bacana, aqui tá o nome de alguns, que vai falar então um pouquinho sobre perda, sobre adoecimento e sobre morte. Aqui também tem outros, né? A perda do avô, a perda do animal, né? De estimação, a perda do vovô, o falar da morte de várias formas, né? O que eu faço quando alguém tá doente, que morre, quando eu tô triste porque alguém morreu. São algumas sugestões, né? Que a gente encontra. E aí a gente também tem os filmes de animações, né? Não só outros filmes que eu não pus, né? Não coloquei nos slides, mas existem outros filmes, como séries também, né? Tem aquela série WandaVision, que traz muito o luto da Wanda, né? Após a morte do Visão, para quem gosta do universo da Marvel, né? Dos Vingadores, mas é muito bacana, faz a gente refletir, não só os jovens, né? Mas adultos, alguns desenhos, filmes de animação que são muito bacanas, né? Um deles, o Rei Leão, que todo mundo conhece, fala um pouquinho sobre luto. E a música, né? Outra forma terapêutica também é a música, que é muito bacana. Gosto muito dessa música, que é a mais atual aí. Existem outras também, trouxe um pouquinho da letra e ela fala, né? Aqui. Teu olho que brilha e não para tuas mãos de fazer tudo e até a vida que chamo de minha. Neguinha, te encontro na fé. Me mostre um caminho agora, um jeito de estar sem você. O apego não quer ir embora. Diacho, ele tem que querer. Ó meu Pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando dormir, né? Quando ela chegar, tu me faça um favor. Dê um banto a ela, que ela me benze onde eu for. O fardo pesado que levas, deságuas na força que tens. Teu lar é no reino divino, limpinho, cheirando alecrim. Gosto muito dessa parte, né, da importância a dificuldade do apego, né, de romper esse vínculo,
de estar num lugar não mais biológico, físico, mas que estar presente, né? Na lembrança, na história, em tudo aquilo que ela significou. Quem tiver a oportunidade ou conhece a letra, né? Então, são todas formas que a gente tem de dividir com as crianças, né? Aquilo que elas estão passando, sentindo, né? E até mesmo a gente, né? Se um dia nós já vivemos um luto, ou estamos passando, ou vamos ainda passar, né? Quando a gente já falou, conversou, entende um pouquinho, auxilia a gente a enfrentar de uma maneira melhor, né? Mais uma vez, obrigado, espero que gostem, estou à disposição aí, ficou o meu contato em algum momento, mas a Aline pode me procurar também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.